Irmãos, nossa meditação nessa manhã vai ser em Romanos, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 31 ao 39. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podem se assentar, irmãos. Irmão já orou? Meus queridos, as perguntas retóricas, elas estão espalhadas por toda a Bíblia. Já nos foi explicado aqui algumas vezes o que são perguntas retóricas. São aquelas perguntas que elas não exigem que a gente dê uma resposta para elas, mas elas servem para nos fazer refletir, para nos ensinar. O propósito dessas perguntas é que aquela pessoa que está ouvindo, ela venha a refletir, que aquilo venha a arder no seu coração. Aqui em Romanos, desde o início da carta, Paulo ele traz muitas dessas perguntas, principalmente aqui no capítulo 8 de Romanos. Ele não apenas comunica nesse livro de Romanos verdades maravilhosas sobre a nossa condição em que nós estávamos e a condição em que nós nos encontramos, agora depois de salvos, mas ele nos leva a refletir como foi que nós chegamos a esse ponto em que nós estamos hoje. Logo aqui no versículo 31 da nossa leitura base, Paulo ele já traz uma pergunta, irmãos, que ela já ecoa como um grito de vitória a nossos corações. E ele fala, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas de que coisas são essas que Paulo está falando? Porque quando ele diz, que diremos a estas coisas, a gente deve pensar, mas que coisas são essas? Em seguida ele já fala, se Deus é por nós, então quem é que vai conseguir nos vencer? Desculpem, eu estou meio ruim, mas a gente vai conseguir seguir. Ele não espera, irmãos, que alguém levante a mão para responder essa pergunta que ele fez. Ele proclama essa verdade que ela está desde o início do livro de Gênesis e ela segue até o livro de Apocalipse. O plano glorioso de Deus para a salvação, a justificação da fé, a adoção nossa como filhos, a esperança da glória futura. E é sobre esse alicerce que Paulo ele constrói a certeza de que com Deus ao nosso lado, nada nem ninguém pode prevalecer contra nós ou nos separar do amor de Deus. Paulo ele apresenta o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nesse Evangelho. Ele mostra que a ira de Deus ela se revela contra toda a impiedade e injustiça. E que como Deus ele tem um julgamento justo, perfeito e imparcial, ninguém será indesculpável diante dele naquele dia. Os gentios não podem dizer que eu não ouvi o Evangelho, que eu não conhecia a Deus. Porque Paulo ele fala que a verdade de Deus, o próprio Deus, ele se revela em toda a sua criação. Da mesma forma também ele fala que aqueles que conhecem a palavra de Deus,
eles também não são indesculpáveis, porque eles não conseguem cumprir a lei de forma perfeita. Então, todos os homens, sejam crentes ou não crentes, eles necessitam da salvação que vem somente por Jesus. Então, ele conclui que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não existe uma única pessoa sobre a face da terra que possa dizer: eu me garanto, eu estou aqui porque eu mereço. Todos precisam ser justificados por Jesus. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9, que a nossa salvação ela não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie. Ela vem simplesmente, irmãos, por meio da graça, única e exclusivamente por meio da graça. A justificação vem pela fé em Cristo, e não por meio das nossas obras ou obras da lei. O homem, ele era inimigo de Deus por causa do pecado. Adão trouxe morte, pecado e morte. Mas a palavra de Deus fala aqui em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Cristo ele veio trazendo justiça e vida. E agora, justificados pela fé, nós que antes éramos inimigos, temos paz com Deus. O crente morreu para o pecado, mas vive para Deus. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E precisamos continuar caminhando debaixo dessa graça, sob a direção do Espírito Santo de Deus, para podermos permanecer nessa condição de filhos e amigos de Deus. Então, ele fala, a partir do capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que agora estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos liberta da lei do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte, e confirma que agora nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sofrimentos nós vamos passar. Na nossa caminhada não há como evitar. Mas ele fala que os sofrimentos deste tempo presente, os sofrimentos que a gente passa enquanto estamos aqui, não são nem para se comparar com a glória que nos espera, com a glória que há por vir. O Espírito Santo intercede por aqueles que são seus, irmãos. A palavra de Deus fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma forma que não tem nem como falar a forma que ele intercede por nós, não tem nem como expressar. Porque são gemidos inexprimíveis. Então Paulo ele fala: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esses são o conjunto de todas as verdades que Paulo vem apresentando no decorrer da sua carta, desde o início até aqui. Especialmente as que ele traz no capítulo 8. A justificação pela fé, a libertação do poder do pecado, não estamos mais escravizados pelo pecado, a vida no Espírito, o Espírito guia, fortalece e nos confirma a nossa filiação, e a intercessão do Espírito por cada um de nós. Então ele está resumindo todo o argumento que ele deu até aqui na sua carta para poder dizer: e agora, diante de todas essas coisas, o que a gente vai deixar que nos separe de Deus? Paulo ele vai nos trazer aqui nessa carta, nesse segundo versículo, no versículo 32, aliás, nosso texto base, o amor com que nós fomos amados. Ele vai dizer: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quer prova do amor de Deus para conosco? Porque, às vezes, irmãos, a gente pode até pensar: será que Deus me ama deixando eu passar por todas essas coisas? Será que Deus me ama por eu estar passando por tanta tribulação? A gente aprendeu na nossa EBD de hoje que isso não é
É exatamente o contrário, irmão. Não é porque Deus não nos ama, mas é porque Ele nos ama. Ele corrige aqueles que são filhos. Aqueles que estão sem correção é porque não são filhos. Prova suprema que Ele não poupou o seu próprio filho, como Paulo fala aqui no versículo 32. Não porque nós fôssemos bonzinhos, irmãos. Não porque nós o amássemos, mas normalmente fazíamos tudo, era ao contrário, né? Não tínhamos tempo para Deus, não queríamos sequer saber de Deus. Éramos inimigos. A única coisa que merecíamos era castigo e a ira divina. E foi nesse cenário que Deus nos amou com esse amor tão grande a ponto de entregar o seu Filho por cada um de nós. Em Isaías, capítulo 53, versículos de 2 a 12, tem um dos textos, irmãos, mais poderosos da palavra de Deus. Um dos textos que mais falam ao coração daqueles que verdadeiramente amam o Senhor e compreendem esse amor que Ele teve com cada um de nós. A palavra de Deus fala assim em Isaías 53, a partir do versículo 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse texto, irmão, ele foi escrito séculos antes de Jesus vir em carne a esse mundo. E ele retrata com tanta perfeição tudo aquilo que foi feito, irmãos. Tudo o que ele iria sofrer e como ele iria nos salvar. E ainda assim, para alguns, esse texto sequer arde no coração. A pessoa sequer crê nisso aqui que está escrito. Ela não crê sequer que isso é a palavra de Deus, que isso pode ter sido coisa da mente de homens. Em João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus ela fala também sobre esse amor que Deus teve conosco quando nós ainda éramos inimigos.
A palavra de Deus fala em João 3,16, um texto muito conhecido por todos nós, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que nós conseguimos, pelo menos, tentar compreender o tamanho desse amor com que fomos amados? Essa tal maneira em que João fala em seu evangelho, com que Deus nos amou, qual que é a profundidade dessa tal maneira, irmãos? Nós mesmos, sendo seres tão egoístas, nós conseguimos demonstrar amor, gratidão por pessoas que nos fazem coisas boas. Quando alguém faz alguma coisa boa para conosco, nós verdadeiramente ficamos gratos a essas pessoas. Fazemos tudo possível para tentar retribuir e fazermos também algo que agrade a essa pessoa. Mas muitas vezes parece que nós ficamos indiferentes a esse amor com que Deus nos amou. Da condenação eterna, irmãos, para a vida eterna. Porque a nossa condição era essa, de condenação. Então Paulo ele vai falar que se Deus já nos deu o maior presente, que é Cristo, como que ele também não nos dará todas as coisas? 2 Pedro 1:3 fala assim a palavra de Deus. Visto como o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Tudo aquilo que nós precisamos, irmãos, para cumprir o propósito de Deus, o próprio Senhor, ele nos dá essas coisas. Ele nos deu o seu próprio Espírito para nos guiar nessa caminhada. Ele nos deu o seu próprio Filho para nos resgatar do caminho errado, do caminho de perdição. E nos deu em seguida o seu Espírito para que possa nos conduzir na caminhada rumo à eternidade com Ele. Pois temos uma longa caminhada à frente, irmãos. Tribulação, dificuldade, dores, sim, com certeza. Em seguida é o que Paulo vai falar, inclusive é o que Paulo vai falar em seguida. No versículo 34, 33, ele fala: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O diabo, irmão, o nosso inimigo, ele tentará nos convencer com acusações, com dúvidas, de que nós não somos salvos ainda, por não sermos bons o suficiente. Que nós não somos filhos de Deus porque nós ainda pecamos. E ele vai trazer essas dúvidas, tentar trazer essas dúvidas à nossa mente muitas vezes. Mas Paulo ele vai dizer: quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então, o inimigo não vai nos condenar, desde que nós estejamos crentes, confiando, perseverando e vivendo de acordo com a vontade do nosso Deus. Temos o Espírito Santo, irmãos, que intercede por nós sequer sabemos como orar. Quem dirá fazermos as coisas da forma que agrada a Deus? Nós não sabemos orar nem para pedir coisas boas a Deus, não é? Quanto mais para sabermos fazer tudo da forma 100% correta. E temos também Jesus, à direita de Deus, intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, versículos 24 e 25, fala assim a palavra de Deus. Hebreus 7, 24 e 25. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Então, em seguida, aqui no versículo 35 do nosso texto base de Romanos 8, Paulo ele vai listar coisas que seriam possíveis separadores dos cristãos
a esse amor de Deus. Então ele traz aqui no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? A vida cristã, irmãos, não é venha para Cristo e seus problemas acabaram. Né? Na nossa caminhada, normalmente, quando a gente vem para Cristo é que vem mais adversidades. Porque com isso vem a renúncia, vem a separação de muitas coisas que antes a gente praticava. Então, quando você vem para Cristo, normalmente há mais adversidades. Mas ele fala no versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu trouxe 2 exemplos aqui, irmãos, 2 exemplos da Bíblia, para nós discorrermos um pouco sobre eles, de pessoas que, servos de Deus, que passaram por todas essas tribulações e angústias, mas que eles permaneceram firmes. Há muitos, eu trouxe só 2. O primeiro, no livro de Gênesis, o de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos a um grupo de ismaelitas. Esses ismaelitas venderam José no Egito, a Potifar, onde ele passou a ser servo. Ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, mas todas essas injustiças que sofreu não o separaram do amor de Deus. Temos muitos exemplos, irmãos, de servos do Senhor no Antigo Testamento que passaram também por muitas tribulações e permaneceram firmes. Mas eu trouxe o caso de José em específico porque tem algo na história de José que a Bíblia fala quando traz esse exemplo de José, a história de José, porque todos esses outros servos de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, a palavra de Deus fala que Deus falava com eles, Deus aparecia a eles. Eles ouviam a voz de Deus audivelmente, muitas vezes. Deus aparecia numa sarça ardente para se comunicar com eles. Mas José não. O texto bíblico ele não traz nenhuma vez dizendo que o anjo do Senhor apareceu para José. E o Senhor falou audivelmente com José. Mas esse homem permaneceu firme, irmãos. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E depois, as pessoas que o compraram o venderam a Potifar. E a palavra de Deus ela vai falar em Gênesis capítulo 39, versículo 2, o seguinte. Mas o Senhor estava com José, quando ele foi vendido para ser servo de Potifar. E quando tudo parecia que ia bem, porque a palavra de Deus fala que Deus começou a abençoar a casa de Potifar por amor de José. Aí ele foi preso injustamente, acusado pela mulher de Potifar. E a palavra de Deus vai falar em capítulo 39, versículo 21, depois de José ter sido preso. Mas o Senhor estava com José. No final do livro de Gênesis, irmãos, esse homem vai falar aos seus irmãos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. A palavra de Deus fala assim, que João falou aos seus irmãos porque eles estavam ali com medo de que agora que ele era o governador do Egito, ele era o segundo homem mais importante no Egito, atrás apenas do faraó. Eles tinham medo de que agora ele vai se vingar. Agora José vai fazer a gente pagar pelo que a gente fez. E José dá essa resposta aos seus irmãos. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Vocês pensaram que estavam no controle, que aquilo que vocês estavam fazendo, vocês acharam que era para me fazer mal. Mas tudo isso era plano de Deus. Esse homem permaneceu, irmão, décadas na convicção de que Deus estava no controle de todas essas coisas que ele estava passando, todas essas tribulações pelas quais ele passou.
É preciso muita fé, irmãos, para permanecer assim. No Novo Testamento, nós temos no capítulo 16 de Atos, o exemplo de Paulo e Silas. Eles foram presos, irmãos, açoitados e presos, não porque estivessem fazendo mal, não porque estivessem fazendo coisas erradas, mas porque eles libertaram da escravidão uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Mas as cadeias não impediram o louvor e a presença de Deus. Tribulações não são sinais de abandono. Elas trazem oportunidades para que a gente possa experimentar esse amor com que Deus nos amou. Esse amor inseparável de Deus. Então Paulo ele fala: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Então Paulo ele fala aqui: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada, irmãos, que possa servir de desculpa para nos separar desse amor. Qualquer coisa da sua criação pode servir de desculpa para nos separar. A não ser, é claro, que nós escolhamos nos afastar. Porque Deus, ele não nos obriga a ficarmos diante dele. Um amor imposto não é um amor verdadeiro. Ouvi essa frase uma vez e eu nunca mais esqueci. A escolha de permanecermos debaixo desse amor é nossa. Geralmente, essas coisas que Paulo cita aqui, irmãos, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, via de regra, elas servem para nos aproximar de Deus. Porque quando as coisas apertam, a gente normalmente se volta mais para Deus para pedir socorro. Vamos mais à igreja, oramos mais, lemos mais a nossa Bíblia, procuramos mais falar com Deus. Mas e quando está tudo bem? E quando não tem perigos, quando não tem tribulação, quando não tem fome, quando não tem doença, como é que a gente se comporta? Permanecemos da mesma forma? Continuamos a buscar com o mesmo vigor? Ou nos afastamos? Agora eu não estou precisando de Deus, né? Agora está tudo bem, agora eu consigo levar a minha vida. Lembram que o Senhor abençoou a José a ponto de ele se tornar o segundo maior homem no Egito. Mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu fiel. Às vezes nós recebemos uma bênção tão pequenininha, tão insignificante, nós já nos achamos tão importantes. O pastor Cleiton, ele postou um vídeo no grupo há umas 2 semanas, mais ou menos, em que uma pessoa fala como que a pessoa que traz essa reflexão no vídeo, como que nós deixamos que as coisas boas nos afastem de Deus. Coisas lícitas, muitas delas, a maioria, coisas lícitas, e que nós permitimos, ao invés de darmos glória a Deus por recebermos elas, nós permitimos que elas nos afastem de Deus. Nos impeçam de orar, de meditar na palavra, de louvar e de vir cultuar a Deus com os nossos irmãos. Nada pode nos separar desde que nós escolhamos permanecer nessa condição. Que tomemos a decisão acertada, irmãos, de continuarmos debaixo desse amor com fé e perseverança. A palavra de Deus, ela fala em Gálatas, no capítulo 3, de 1 a 3, como nós já estudamos em EBD aqui, essa carta. Paulo, ele chama os Gálatas de insensatos. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo, ele alerta os Gálatas, depois de eles terem recebido o Evangelho da graça e que estavam querendo voltar para as obras da lei.
E nós, minimamente seríamos chamados de insensatos e loucos. Se depois de termos recebido todas as bênçãos, toda a revelação que está na palavra de Deus, a salvação e esse tão grande amor, escolhermos nos afastar. Fomos salvos da escravidão do pecado, da morte espiritual, resgatados por Cristo, feitos filhos de Deus e templo do seu próprio Espírito Santo. Mas mesmo sabedores disso, abandonamos as bênçãos e promessas de Deus para sermos iludidos pelo mundo, muitas vezes. Para nós finalizarmos nossa meditação, irmãos, eu quero trazer uma pergunta que Paulo traz nesse texto que nós lemos, para que cada um de nós venha a refletir sobre essa pergunta. Porque eu não posso falar por você, você não pode falar por mim. Cada um de nós tem que refletir sobre a forma como nós temos andado. E é a pergunta que Paulo faz no versículo 35, irmãos. Cada um de nós possa meditar nessa pergunta em que ele fala: diante de todas essas coisas que foram expostas essa manhã, diante de tudo o que a gente vê na palavra de Deus, de todas as bênçãos que nós recebemos, de todas as promessas que nos foram feitas, quem nos separará do amor de Cristo? Que nós possamos meditar sobre isso, irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Reginaldo.